Part 1. Preparando uma geração. O jejum produz profetas e dá mais força aos homens fortes. O jejum torna os legisladores sábios. Ele é o salvo-conduto da alma, o companheiro confiável do corpo, a armadura do campeão, o treinamento do atleta. Basilio, Bispo de Caesarea, 330-379 DC. Capítulo 2. O ponto de partida do avivamento. Olhe para o mundo ao redor. Ele pode parecer um lugar imóvel, implacável. Mas não é. Basta o mais leve empurrão, no lugar certo, para que ele tombe. Malcolm Gladwell. Em certo sentido, este livro levou 30 anos para ser produzido. Mesmo assim, ele adquiriu forma de repente quando Dee me perguntou: Lu, se você pudesse transmitir uma única mensagem a 10.000 pessoas, mas soubesse que, logo depois de proclamar o oráculo do Senhor, ele seria o ponto de partida do avivamento mundial, que mensagem seria? Levei um segundo para saber a resposta. Na verdade, as lágrimas brotaram lá no fundo quando tanto a pergunta como a resposta me encheram de fé. Eu convocaria o planeta inteiro para um jejum de 40 dias. Exclaimei I. Dentro de minhas possibilidades, insistiria em que todas as nações da Terra se comprometessem a fazer um jejum em massa durante muitos anos. Sinto-me entusiasmado por acreditar que, se fizermos isso, haverá avivamentos por toda parte. Ninguém conseguirá dit-los. Como pude atrever-me a dizer tal coisa? Por causa da evidência incontestável da Escritura e do testemunho convincente da história passada e atual. O poder explosivo do jejum prolongado. Nos últimos 70 anos, houve dois grandes movimentos de jejum. Subjetivamente falando, o primeiro foi mais global no impacto, mas talvez menor em números totais, ao passo que o último foi maravilhosamente interdenominacional, no entanto mais restrito aos Estados Unidos. Ambos se tornaram nascedouros de um profundo despertamento espiritual, explosão evangelística e avanço estratégico das ações redentoras de Deus para as nações da Terra. O segundo movimento, de Bill Bright, foi examinado no capítulo 1, mas o primeiro, e talvez o mais importante, foi lançado pelo livro de Franklin Hall intitulado Atomic Power with God Through Fasting and Prayer, Poder Atômico com Deus por meio de jejum e oração, graças ao fervor de um grupo de cristãos que vieram juntos a San Diego de várias denominações para ouvir os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo a respeito de oração e jejum. Muitos desses cristãos iniciaram jejuns de consagração. Alguns desses jejuns duraram de 21 até mais de 60 dias contínuos sem ingestão de alimentos. O grupo estava ansioso por ver o Senhor agir de uma forma especial, espiritual. Aqueles cristãos e muitos outros queriam ver um avivamento mundial para a salvação e a redenção da humanidade. Os resultados surpreendentes quando aquele grande número de cristãos se uniu em jejum e oração foi estupendo. Nota 1. O ano em que aqueles homens consagrados começaram a jejuar pelo avivamento foi 1946. Apenas alguns meses antes, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos haviam lançado mão de uma arma inédita, um poder de proporção espetacular nunca visto até então na história da humanidade, a bomba atômica. Duas delas arrasaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Não quero discutir os méritos das armas nucleares nem minimizar o sofrimento daqueles que foram afetados por elas, estou simplesmente dizendo que Franklin Hall percebeu corretamente uma nova metáfora para descrever a realidade espiritual do jejum. Estudaremos as dimensões do poder do jejum na parte 2. Na verdade, o jejum era praticamente uma novidade em 1946, mas, combinado com oração e realizado por uma comunidade em grande escala, esse tipo de jejum prolongado é extremamente raro na história da Igreja. No entanto, a partir daqueles humildes começos em San Diego, muitas pessoas de Los Angeles e do sul da Califórnia começaram a jejuar juntas. O sopro de Deus enviou a mensagem. De repente, o chamado para o jejum prolongado espalhou-se como rastilho de pólvora por todo o meio-oeste americano, depois pelo Canadá, em uma época anterior às comunicações modernas e redes sociais. Conforme aqueles homens consagrados haviam orado em San Diego, o Senhor agiu, nas palavras de Hall, de uma forma espiritual e especial. Pedidos de compra do livro chegaram de todas as partes do mundo à medida que os pequenos grupos de cristãos de muitos países aceitavam o chamado para jejuar e orar. Milhares de relatórios foram recebidos. Em 1948,
Um derramamento poderoso do Espírito Santo havia surgido em North Battleford, Canadá. Chamado posteriormente de chuva serodia, esse movimento viu os dons do Espírito Santo serem renovados de uma forma nova e especial e foi muito pernicioso para induzir alguns erros. Ou nota 2. A qualidade explosiva desses movimentos de jejum relativamente pequeno sacudiu o mundo de forma desproporcional. Esse é o poder do jejum. É uma realidade espiritual muito maior que simplesmente pular refeições e orações. Ao contrário, é uma arma de proporções divinas, infelizmente mal utilizada no arsenal da igreja. Em meu livro Digging the Wells of Revival, Cavando os Poços do Avivamento, do qual o jejum de Jesus é, em muitos aspectos, uma continuação, escrevi um capítulo sobre a influência de Hall, no qual citei os irmãos da chuva serodia. A verdade do jejum foi um excelente fator de contribuição para o avivamento. Anteriormente, não entendíamos as possibilidades de jejuns prolongados. O avivamento não teria existido sem a restauração dessa grande verdade por meio de nosso bondoso irmão Hall. Nota 3. Grande parte do sucesso daquele movimento continua a proclamar o reino até hoje. A chuva serodia faz parte das raízes do movimento de adoração de nossos dias. Foi também importante para impulsionar o recém-formado movimento pentecostal e dar-lhe um significado mundial mais amplo por meio da demonstração dos dons poderosos do Espírito Santo, preparando o caminho para os movimentos carismáticos e de Jesus que surgiriam. Se Azusa restaurou o dom de línguas e a união, embora por pouco tempo, a chuva serodia produziu um entendimento das dimensões da glória de Deus e de sua presença manifestada. A revelação profética, acompanhada da restauração das palavras de conhecimento e palavras de sabedoria, tornou-se parte de um novo influxo do Espírito de Deus por meio do qual um número incontável de ministérios se posicionou para equipar futuros homens e mulheres consagrados, ministérios que existem até hoje. Logo após a publicação do livro de Hall, a pequena ilha da Jamaica tornou-se um estudo de caso do poder atômico do jejum comunitário. O número de convertidos em um simples avivamento chegou a 9.000. De alguma forma, o livro de Hall se espalhara por toda a ilha e, assim, um grande número de pessoas havia jejuado e orado antes da chegada do evangelista T.L. Osborne. Em uma só campanha, ou na Jamaica, um número surpreendente de 125 surdos mudos, 90 totalmente cegos foram curados e centenas de outras libertações igualmente milagrosas ocorreram. Nota 4. Jamaica não foi a única. Em 1947, grandes avivamentos de cura eclodiram por meio de Oral Roberts, T.L. Osborne e Gordon Lindsay, para citar alguns. Lindsay, fundador de Christ for the Nations, Cristo para as Nações, foi tão influenciado pelos ensinamentos de Hall e pelo poder liberado pelo jejum que transformou suas experiências em um livro intitulado Prayer and Fasting, The Master Key to the Impossible, Oração e Jejum, a chave mestra para o impossível. Hall escreveu: aquela onda poderosa de jejum foi a precursora e o prelúdio das principais campanhas evangelísticas de cura que começaram a sacudir a cristandade, na qual centenas e até milhares de pessoas são convertidas em uma única campanha. Nota 5. Osborne, que posteriormente ganhou milhares de almas para Cristo em cruzadas de grande porte na África, agradeceu a Hall por seu impacto. Nossa vida foi revolucionada pelo jejum e oração, na leitura de seus livros. Nota 6. Não se esqueça desta cronologia: o jejum comunitário teve início em 1946, a cura, em 1947. Logo a seguir, surgiram os maiores ministérios evangelísticos da era moderna, Bill Bright em 1948, os avivamentos em tendas de Billy Graham em 1949. Embora Bright e Graham não tenham tido nenhuma ligação direta com o movimento de jejum de Hall, nota 7. Tenho a firme convicção de que o jejum comunitário e prolongado é uma força capaz de produzir mais filhos e filhas poderosos e ungidos. Creio que essa história mal chega a tocar a superfície daquela realidade porque nunca presenciamos realmente o poder completo dessa arma atômica. Novo lançamento do poder atômico. Anos atrás, meu coautor teve um sonho que se conecta poderosamente ao poder atômico do jejum prolongado para o grande derramamento de salvação que ele produz. Falaremos mais dessa conexão no capítulo 8, mas, por ora, preste atenção ao sonho. Em meio a rumores de guerra e conflito internacional em ascensão, sinto que sou um engenheiro com uma missão altamente secreta de acionar e detonar uma bomba atômica. Quando começo a instalá-la em um campo aberto,
O gramado se incendeia, forçando todos a se afastarem. Corro para me proteger e começo a andar em torno do perímetro, imaginando como chegar mais perto para terminar a tarefa. Um amigo meu, que por coincidência é coach profissional, aparece subitamente, agarrando o fogo do chão e atirando em mim e nas outras pessoas. Enquanto corremos em torno do perímetro, ele me segue na área interna, no meio das chamas, atirando brasas do chão repetidas vezes e dizendo sem parar: corra para o fogo, Dean. Corra para o fogo. Corra para o fogo. Eu sei que a bomba ainda não foi propriamente detonada. Finalmente, corro em direção ao fogo, pego a bomba e aciono-a de novo. Quando ela detona, uma fumaça atômica em forma de cogumelo cobre o céu. Tudo treme. Certo de que serei consumido, corro em disparada, mas, para minha surpresa, saio ileso. De repente, o céu inteiro é tomado por uma mensagem como se fosse a maior tela de cinema da história. Em todo o planeta, ninguém consegue se furtar a ouvir a história panorâmica do Evangelho contada pelo próprio Deus, declarando que é totalmente verdadeiro tudo aquilo que os habitantes da Terra desprezaram ou ridicularizaram, mas que agora o tempo propício para reagir é curto. Ele virá em breve. O julgamento não pode ser adiado para sempre. Desbaratado, observo e choro, porque a mensagem no céu é como a promessa feita a Noé. No sonho, uma palavra profética acaba de ser proferida por Mike Bickle, nota 8, dizendo que tudo está prestes a mudar totalmente e de forma imprevisível, e que precisamos nos preparar para esse momento porque a colheita final de 1 bilhão de almas está prestes a começar. Tão logo as coisas se movessem, seria fácil salvar os perdidos. No sonho, estou emocionalmente subjugado e aturdido, mas sei que o que ouvi é verdadeiro. Assim que a visão do céu começa a desaparecer, agarro firme a primeira pessoa para seguir meu caminho, um homem de 20 e poucos anos. Traumatizado pela guerra, ele não precisa ser convencido, apenas movimenta a cabeça afirmativamente, desejoso e necessitado do Evangelho. Gaguejando, consigo murmurar uma oração fraca e estranha. Ele resmunga as palavras antes de mim, como se a oração fosse uma simples formalidade, porque, no coração, ele já havia tomado a decisão de render-se a Cristo. Apressado, procuro o próximo e assim por diante. Quase todos estão dispostos a aceitar. Os poucos que não aceitam passam rapidamente, sabendo o que ofereço. Choro por eles, surpreso diante dessas recusas obstinadas, mas há muitos outros que estão dispostos a aceitar e pouco tempo para perder. É o último convite. Perto do fim do sonho, sinais e maravilhas ocorrem ao meu redor. Milagres de cura. Em todos os lugares, há um número enorme de unções para libertação, curas e salvação após simples pregações do Evangelho. Foi o sonho mais estarrecedor e apocalíptico que tive quando acordei, estava chorando, sentindo o grande amor de Deus pelos perdidos e uma doce e intensa presença do Senhor enchendo meu quarto. Olhei rapidamente para o relógio. Eram 3h16, como em João 3,16. Assim que me contou o sonho, entendi seu significado. A bomba atômica é o jejum comunitário e prolongado, exatamente como Hall e Bill Bright haviam entendido. Mike Bickle, fundador e diretor da International House Prayer, casa internacional de oração em Kansas City, Missouri, representa a oração global. A mensagem é que a oração e o jejum globais preparam o caminho para a colheita em massa. Esse não foi apenas um sonho. Aconteceu também depois da publicação de Atomic Power with God Through Fasting and Prayer. Quando penso no alcance evangelístico de Graham e Bright, vejo que o impacto em conjunto desses dois homens é assombroso. Eles eram jovens, chamados por Deus, cheios de vigor e ideais. Será que eles foram parte da resposta de Deus aos jejuns intercessores das pessoas consagradas que jejuavam naquela hora? Será que Jejum de Jesus, título de um capítulo do livro de Hall, liberou uma nova manifestação de Jesus, o evangelista, que veio pousar sobre aqueles homens ungidos que herdaram o jejum intercessor de outras pessoas? Será que o ministério deles teria começado e prosperado tão rapidamente sem um movimento nacional de jejum, sem que o terreno fosse arado antes deles para que o Espírito Santo respondesse poderosamente, concedendo um poder verdadeiro, capaz de mudar a cultura? Será que o efeito dominó do poder do avivamento ocorreu em razão dos simples compromissos de seguir o caminho do poder atômico espiritual, aquela força poderosa que, em sua manifestação natural, foi descrita pelo físico Walter Graham como as próprias chamas do universo? Nota 9. Hall apresenta esta explicação.
Uma vez que o Criador é maior do que aquilo que ele criou, o poder exercido pelo cristão por meio do jejum e da oração também é maior do que aquele exercido pelo cientista atômico. Nota 10. Esse, meu amigo, é o grito do coração, a oração constante, a jornada de minha vida durante 30 anos. É por isso que acredito sinceramente que um jejum mundial de Jesus para um movimento mundial de Jesus é o próximo item da agenda da história. Ao escrever este livro, creio que Dee está concretizando aquele mesmo sonho, uma vez que desejamos convocar a Igreja em todas as nações para a maior colheita da história. Como fazemos isso? Acompanhe a sequência: jejum e oração em massa e em conjunto. Poder atômico. Posso ouvir o chamado? Corra para o fogo! Corra para o fogo! Pareço presunçoso? Espero que não. Quando Dee me fez a pergunta, eu sabia a resposta não apenas porque ela é confirmada pela Escritura, mas também porque eu a tenho experimentado repetidas vezes em uma escala menor e mais pessoal. Depois de passar 30 anos esperando, buscando, orando, jejuando e lutando por um avivamento ao lado de um número incontável de pessoas do passado e de milhões de homens e mulheres consagrados que acreditam em um avivamento nesta hora, tenho certeza de que cada um de nós tem um papel a cumprir. Portanto, não estou defendendo uma nova solução, nem sou o primeiro nem o melhor para pleitear esse caso. Muitos outros líderes proclamarão essa mensagem muito mais do que posso e espero fazer. Trago, no entanto, um assunto importante para ser discutido: foco. Foco que nasce de uma história distinta e sobrenatural, que deve ser pesado e julgado se, talvez, revelar o momento em que vivemos. Contarei muitas histórias neste livro, e há muitas outras que não poderei contar por falta de espaço. E são histórias maravilhosas, porque Deus me deu essa mensagem de vida, confirmada de tantas formas marcantes, porque centenas de milhares de pessoas reagiram a ela. E se o The Call for, de alguma forma simples, parte de um movimento maior, um sinal para nossa geração do agora que existe no coração de Deus? A promessa de um novo Azusa. Vamos revisar rapidamente um dos avivamentos mais poderosos da era moderna, o grande derramamento pentecostal ocorrido em 1906 na Rua Azusa em Los Angeles. O líder durante aquele derramamento do Espírito Santo foi William J. Seymour, um aluno dedicado de Charles Parham, fundador da Bethel Bible School e Escola Bíblica Bethel, na qual ele insistia com seus alunos para que recebessem o batismo do Espírito Santo e falassem em línguas. Ser aluno de Parham foi desafiador para Seymour, um homem negro. Parham era segregacionista e obrigava Seymour a sentar-se do lado de fora da sala de aula para ouvir suas aulas. Com o tempo, Seymour se viu pregando em Los Angeles sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo, o que resultou nos estudos bíblicos e nas reuniões de oração na famosa casa da Rua Bonnie Brae. Depois de muitas semanas, em 9 de abril, um dos frequentadores começou a falar em línguas, em seguida, outras pessoas também começaram a falar em línguas. A notícia espalhou-se rapidamente por todas as comunidades, branca, negra, hispânica e chinesa. Foi então que aconteceu. O avivamento da Rua Azusa irrompeu em sua totalidade. Por mais de 3 anos havia 3 cultos por dia, 7 dias da semana, e a liderança confiava unicamente no Espírito Santo para os cultos e os eventos. O cântico era espontâneo e sem acompanhamento. Sinais e maravilhas aconteciam com regularidade. Ocorreu uma renovação moderna do dom de línguas. Dezenas de milhares de pessoas foram salvas e curadas e receberam o batismo no Espírito Santo conforme a notícia se espalhava. Igualmente digno de nota, como ocorreu com o primeiro Pentecoste de Atos 2, irmãos e irmãs de várias nacionalidades, raças e denominações reuniram-se em adoração e oração. Um grande espírito de amor dominava o ambiente no qual descendentes de ingleses, irlandeses, alemães, suíços, espanhóis, chineses, mexicanos, judeus, escoceses e africanos participavam sem levar em conta as diferenças raciais anteriores. Ironicamente, 1906 presenciou mais linchamentos de negros nos Estados Unidos que qualquer outro ano até aquela data, e, em meio a isso, um afro-americano dirigia um culto interracial sem levar em conta idade, sexo ou raça. Foi um avivamento verdadeiro. Embora o derramamento do Espírito Santo não tenha durado muito tempo, aquele sabor curto e explosivo da glória espalhou o fogo de Azusa a 50 países e nunca mais parou. Até hoje, as denominações pentecostais e carismáticas nascidas do avivamento da Rua Azusa são as denominações cristãs que se expandem mais rapidamente no mundo inteiro. Além do mais,
Esse mover de Deus foi realmente mundial, nos mesmos moldes do avivamento do país de Gales de 1904, dos derramamentos na Índia em 1905 e do grande avivamento de Pyongyang na Coreia em 1907. E o melhor ainda está por vir, de acordo com as profecias do dia que têm sido transmitidas para nós de geração em geração. Em 1909, sob a unção do espírito de profecia, William Seymour declarou que cerca de mais ou menos 100 anos haveria outro derramamento do Espírito de Deus e que sua glória Shekinah seria maior e muito mais abrangente que aquela experimentada em Azusa. Pouco tempo depois, em 1913, Maria Voodvorteter estava experimentando um poderoso derramamento de Deus em Chicago. Ela também profetizou que ocorreria outro derramamento em 100 anos. Ainda não chegamos à plenitude da chuva temporã. Quando a chuva serodia chegar, ela superará grandemente tudo que vimos. O tempo propício é este em que estamos vivendo. Desejo ardentemente ver mais um avivamento histórico. Se for da vontade de Deus, será maior que qualquer outro. Mas a verdade óbvia é que o avivamento não acontece por acaso. O avivamento é o resultado, não a causa. Quem pagará o preço do jejum e da oração? Antes da chegada de Seymour, o chão duro de Azusa e de Pasadena foi arado por um intercessor chamado Frank Bart Lehman, um de meus heróis. Na verdade, creio que, de certa forma, fui chamado para carregar seu manto e sua mensagem nesta geração. Meu livro arrebatador. Frank Bart Lehman narrou a história de Azusa como testemunha da história. Foi ele quem notou, em meio à extraordinária harmonia racial produzida pelo Espírito de Deus, que o sangue de Jesus derrubou a barreira racial em Azusa. Que afirmação grandiosa! Mas não se engane. O avivamento não surgiu inesperadamente. Antes dele, Bart Lehman e outras pessoas trabalharam diligentemente em oração. Bart Lehman foi tão zeloso em relação ao avivamento que, a certa altura, sua esposa chegou a temer pela saúde do marido por ele ter se dedicado com tanta intensidade ao jejum. Bart Lehman escreveu: "Minha saúde está muito debilitada, mas creio que viverei para terminar minha obra. Poucas pessoas se preocupam em ir a lugares problemáticos, mas meu trabalho é ir aonde os outros não vão. Parece que Deus escolhe um homem que não tem outro objetivo para viver a não ser o céu para realizar a obra que necessita de um homem forte. Estou feliz por ser usado a serviço do Senhor. Prefiro exaurir minhas forças a enferrujar e prefiro morrer de fome a serviço de Deus, se necessário for, a engordar a serviço do diabo." Nota on fé. Depois de ter percorrido as ruas de Los Angeles como um vigia em oração, Bart Lehman finalmente viu as comportas do céu se abrirem. Ele conta a história inteira em sua primeira narrativa, Azusa Street. Li esse livro várias vezes ao longo dos anos e insisto para que você também o leia, mas um trecho em particular se destaca. Durante um período prolongado de jejum e oração em 1986, mergulhei de novo na história dessa obra poderosa e transformadora de Deus. Depois de 18 dias de jejum, o desejo ardente pelo avivamento tomou conta de mim de forma tão forte durante uma noite que comecei a clamar em voz alta: "Deus, dá-me o manto de Frank Bart Lehman. Dá-me um avivamento como eles viram em 1906. Quero orar como aquele poderoso homem de oração." Fui tomado por uma onda de grande esforço mental e clamei fervorosamente ao Senhor no meio da noite. Em meu coração, senti como se fosse Eliseu recusando-se a deixar Elias até receber o manto do profeta. Eu sabia que carregava o DNA daquele pioneiro pentecostal e que seu compromisso obstinado pelo avivamento era extremamente necessário em nossos dias. Sabia que eu precisava dele. Basicamente, eu estava clamando para cavar de novo o poço de um verdadeiro antepassado no espírito. Quando eu já estava exausto, o peso foi levantado de meus ombros e fui dormir, mas senti que havia ocorrido um acordo genuíno entre mim e o céu. Preciso apertar o botão pausa para apresentar uma amizade firme e leal que tive por quase 3 décadas com um homem chamado Chris Berglund. Chris sonha os sonhos do céu. Com esse dom profético, ele tem acesso a muitas estratégias divinas que têm guiado e confirmado dramaticamente as responsabilidades que atribuo a mim no jejum e na oração. Tenho profunda afeição por esse irmão, da mesma forma que ele por mim. Lutamos muitas batalhas juntos no espírito. Na mesma noite em que eu queria pegar o manto de Frank Bart Lehman, Chris teve um sonho. Esta história o ajudará a entender por que aprendi a levar tão a sério os sonhos proféticos de Chris. Na manhã seguinte, ele entrou em minha garagem sem saber nada a respeito do que eu havia sonhado na noite anterior e disse: "Lu,
Tive um sonho esta noite. Vi um grande livro preto com o título Avivamento em letras brancas na capa. Quando olhei a parte interna da capa, vi o rosto de um homem. O nome do homem era Frank Bartlema. Enquanto olhava o rosto dele, a foto transformou-se subitamente em seu rosto, Lu. No sonho, fechei o livro e disse: preciso levar este livro ao Lu. Se você não está acreditando, fique ainda em mais peasmo, porque na ocasião Chris nem sabia quem era Frank Bartlema. É desnecessário dizer que fiquei atônito. Suas palavras queimaram em minha alma. Na verdade, atrevo-me a dizer que me assustei ao pensar que, se Moisés recebeu uma sarça ardente, eu havia recebido um livro ardente, cujo título era Avivamento. Continuo convencido de que aquele sonho foi uma mensagem semelhante às mensagens de José, por meio da qual Deus confirmou graciosamente que, além de ter ouvido meu clamor, ele me permitiria fazer parte de um grande avivamento em Pasadena e em toda Los Angeles. De fato, em conjunto com meu pastor e querido amigo Shea, dirigimos com grande esforço um grande derramamento do Espírito Santo em Pasadena na década de 1990 exatamente porque acreditamos naquele sonho. Continuo a orar por aquele grande avivamento com A maiúsculo, para que ele se alastre como rastilho de pólvora por toda a nação para trazer a colheita. E aquela história, apesar de ter sido magnífica, Enion terminou ali. Algumas semanas depois conheci uma preciosa intercessora afro-americana chamada Dorothy Evans. Dorothy e várias outras mulheres jejuaram e oraram durante 7 dias e 7 noites, acampadas em sacos de dormir em sua igreja. Essas mulheres oraram com persistência, implorando a Deus que trouxesse um avivamento a Pasadena. A cultura pentecostal dá a esses eventos o nome de confinamentos. Dorothy não sabia nada a meu respeito nem a respeito de meu sonho com Bartlema, mas aproximou-se de mim em uma reunião na qual eu não estava programado para falar. Em 1906, ela me contou, havia uma mulher negra orando com Frank Bartlema pelo avivamento. Sinto que sou como aquela mulher e estou procurando meu Frank Bartlema. Uau! Mais uma vez fiquei pasmo diante das maneiras surpreendentes de Deus e de seu grande e misericordioso interesse pelos desejos de meu coração. Acredito, até certo ponto, que o manto de Frank Bartlema foi atirado sobre mim naquela noite de 1986, mas não creio que foi apenas sobre mim. O manto do avivamento e da oração é para uma geração inteira se estivermos dispostos a seguir seus passos com paixão e persistência. Não sei até que ponto terei sucesso em minha empreitada, mas de uma coisa eu sei, nas últimas 3 décadas, entre outras coisas que tenho feito, tenho também buscado o Senhor continuamente por um avivamento e sustentado essa causa com oração. O zelo por ela aumenta cada vez mais em meu peito. O sonho é maior agora, não menor. Não apenas por Pasadena, não apenas por outro grande despertamento Azusa, mas para que o mundo inteiro volte a aceitar o Evangelho poderosamente. Notas do capítulo 2. Nota 1. Fênix, AZ, impressão reservada, 1973. Page 1. Nota 2. Devemos ter a humildade de reconhecer que alguns erros têm acompanhado cada movimento restaurador de Deus, de Lutero a Calvino, de Calvino ao puritanismo, do puritanismo ao primeiro e segundo despertamentos e destes a Azusa e a Toronto. Isso é inevitável porque seres humanos falíveis sempre farão parte da equação. A Bíblia certamente recomenda que testemos o fruto, mas a ênfase não está em descartar totalmente tudo aquilo que contenha fraqueza, carne e erro, mas pôr à prova todas as coisas e ficar com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5.21. Nota 3. Em coautoria com Catherine Payne. Shippensburg, Pennsylvania. Destiny Image 1998. Page 147. Nota 4. Ibid. Nota 5. Hall, Atomic Power. Page 2. Nota 6. Ibid. Nota 7. A título de brincadeira, os amigos de Billy Graham me contaram que Billy e sua equipe se comprometeram a jejuar e orar para manter distância dos deslizes e excessos morais dos avivalistas que curavam enfermos. Nota 8. Mike Bickley é diretor da International House Prayer e OP, Casa Internacional de Oração, em Kansas City, Estados Unidos, uma missão que enfatiza a oração com adoração 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vinculada a iniciativas evangelísticas e ações de justiça social. Disponível em https://revistaimpacto.com. BR em Biblioteca, Estilo de Vida Financeira no Reino de Deus. Acesso em 10 de novembro, 2016,
and do, t. Nota 9. Hall Atomic Power, page 30. Nota 10 Ibid. Nototizeneg, Ozusostrud. New Brunswick, New Jersey. Bridge Logos Publishers, 1980. Page 46, 53.